Meus amigos, vamos aqui agora trazer para vocês as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que simplesmente deu um show de futebol nesta quarta-feira, vencendo o time do Juventude por 6-0 no Maracanã. É exatamente isso que você entendeu, não é nenhum erro. 6, meu parceiro, foi um atropelo de futebol. E é claro que a imprensa está repercutindo essa grande vitória, esse show, esse baile de futebol que o Flamengo, simplesmente deu no Maracanã. Vou aqui deixar os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Ainda na quarta rodada, mais um 6-0, com o show rubro-negro que a gente está vendo, com destaque para a atuação do Pedro, como vocês já trouxeram, você bem empolgado, Éboli, com a atuação do Pedro e com a necessidade que a seleção tem de um jogador com essas características, mas impressiona a maneira como o time jogou ontem diante do Juventude, Já ouvimos essa expressão algumas vezes ao longo dessa noite, dessa manhã, mas um bobinho, valendo, profissional, um show, um Juventude que não conseguiu ver a bola nem no primeiro nem no segundo tempo, mas principalmente um Flamengo que em momento nenhum reduziu a intensidade da partida. Com muito apetite, Eu vou usar uma expressão TBT aqui, foi uma atuação de almanaque. Por quê? O Flamengo se defendeu bem, o Flamengo teve boa posse de bola, o Flamengo atacou bem, o Flamengo teve eficiência, volume, que teve como consequência eficiência, aproveitamento desse volume, bom aproveitamento desse volume ofensivo, goleada, boa finalização, ou seja, fez tudo bem. O Flamengo fez tudo bem. E com uma qualidade técnica elevadíssima, E aí ficou difícil para o Juventude. O Flamengo não fez 6-0 numa equipe que vai, na virada do turno, já está na zona de rebaixamento, na minha opinião. Não. O Juventude vai brigar nesse campeonato legal, sabe? É um bom time, e vinha fazendo boas partidas, mas não viu a cor na bola, não conseguiu achar a bola. Por quê? Movimentação do Flamengo constante. O Felipe Luiz, ele armou um time com ocupação no meio de campo. O Fábio Matias fez o caminho inverso. Ele botou 3 volantes e 3 homens de frente. E não abriu mão desses 3 homens de frente que não pegavam na bola. E também não ajudavam na recomposição para preencher o meio de campo. Ou seja, o Fábio Matias, ele deu tudo que o Flamengo gosta, que é espaço para jogar no entrelinhas. O Flamengo deitou e rolou, mas também porque fez por onde? Porque teve um encaixe de movimentação com Plata e com o Michel lá na frente se movimentando muito, sem o homem referência, o Plata até entrando um pouquinho mais. O Gerson e o Arrascaeta, eles ganham essa função de se aproximarem. E vão se aproximar e vão ter papel de finalização. E vão fazer o time jogar, e vão abastecer, e vão usar os laterais, O Alexandre ontem saiu, inclusive, machucado, saiu irritadíssimo, com toda a razão, vinha fazendo uma ótima partida. O Wesley voltou a atacar o corredor, voltou a ser uma válvula de escape importante pelo setor direito. Então, o Flamengo jogou com todas as suas valências, com todas as suas qualidades. E não deixou o Juventude pegar na bola. O Juventude não conseguia fazer sequer a ligação para o ataque, não conseguia passar com qualidade do meio de campo. E foi uma presa fácil. E cometeu erros também na marcação em bola parada. O 3-0 construído no primeiro tempo foi 3 vira, 6 acaba. O 3-0 no primeiro tempo, 2 gols muito semelhantes. Uma falta pela direita, falta em cima do Wesley, mostrando que aquele setor é um setor importante. O Filipinho foi a loucura com o Wesley por ali. O Arrascaeta cobrando a falta e primeiro chegando o Pulgar, até entendo que, sem a referência, Pedro? A marcação fica assim, em quem que a gente vai? Vamos só nos zagueiros, quem é que chega? E não prestaram atenção no Pulgar. Ele entrou livre e fez o gol de cabeça. Aí vem o repertório do Flamengo, não é só bola parada, jogada em velocidade pelo meio, Essa pifada aí do Gerson deixando o Plata na cara do gol. Novamente cobrança de falta igualzinho. E aí, dessa vez que entrou foi o Danilo para fazer 3-0. Então, houve falhas do Juventude, sim, mas eu acho que falhas motivadas por ser um time, assim, atordoado, diante do volume de jogo do adversário. Assim, quando a gente vê uma vitória dessa por 6-0, a gente está acostumado a ver uma vitória de 6-0 de uma equipe que é muito boa, tecnicamente, tem muitas qualidades, contra uma equipe que é muito frágil. E ontem não era isso. Ontem, na verdade, a goleada por 6-0, acho que fala muito, ou fala tudo sobre o Flamengo e menos sobre o Juventude, porque foi isso que o Ébolo destacou. O Juventude foi uma equipe que já tinha vindo de um forte campeonato gaúcho,
e que entra no Campeonato Brasileiro. A principal meta é se manter, mas eu também não imagino que vai ser uma equipe que vai ser barbada, que vai ser rebaixado. Longe disso. Então, assim, ontem foi, na verdade, total mérito do Flamengo. E se a gente for pegar dissecando gol a gol, o primeiro gol eu acho até que assim, o Pulgar é um jogador muito alto, que tem uma impulsão muito grande. Então, quando a gente vê, na hora que ele faz o cabeceio, o Pulgar está marcado por 2 jogadores do Juventude. Mas ele salta primeiro e ele é muito mais alto, então ele consegue fazer o cabeceio. O segundo gol, eu acho que vai muito na questão da ausência de referência e que acabou dificultando muito essa marcação do Juventude, e acho que o Juventude demorou para entender isso no jogo, porque o Flamengo não quer o centroavante do Flamengo ontem. Não dá nem para falar que o Plata era o falso 9, ou que o Arrascaeta era o falso 9, porque quando o time tinha posse de bola, a circulação e a movimentação era tão intensa que várias vezes não tinha nem esse jogador. Então, no momento que vem o passe, o Plata está vindo de trás, não tem nenhum jogador do Flamengo na linha de defesa do Juventude, e aí você conta com a qualidade e a genialidade do Gerson para dar o passe milimetricamente no momento certo, a movimentação muito certeira do Plata e a finalização que é incrível. O terceiro gol eu acho que sim, ali tem uma falha gritante, porque o Danilo não é nem um defensor muito alto e ele cabeceia sozinho na cara do goleiro. Ali já é o time Zureta, né? Não, aí já vai. Tá Zureta em campo. E o quarto gol, que é o que bota completamente uma pá de cal, aí a genialidade do Arrascaeta. Que, assim, a gente está acostumado... A gente, quando pensa no gênio, a gente pensa no gênio fazendo coisas mirabolantes. E aquilo ali é o auge da simplicidade. É um domínio de perna esquerda e uma finalização de perna direita, mas ainda assim, você vê que ele parte por trás do zagueiro. O zagueiro não está imaginando que vai ter, o camisa 10 do time vai estar posicionado ali. Então ele parte por trás do zagueiro. Quando o zagueiro vai se antecipar, ele já toma a frente, aí domina de perna esquerda e vira de perna direita. E depois do 4-0 aí é só a pá de cal. Aí entra e começa, depois do 4-0 começa a festa do Pedro. Porque com 10 minutos do Flamengo, se eu não me engano, com 10, 11 minutos faz o 4-0 do segundo tempo. E esse é um mundo ideal para o treinador, porque você consegue poupar um jogador como a Arrascaeta, que vem sofrendo com a parte física já há algumas temporadas, e você tem tempo mais do que o suficiente, você não precisa dar 10, 15 minutos de jogo para um Pedro, que é um jogador que está precisando ganhar ritmo de jogo. Então ontem foi o mundo ideal, você garantiu uma goleada, você garantiu a primeira colocação no campeonato, você poupou o seu principal jogador, o seu jogador mais genial, e ainda ajudou a dar ritmo de jogo e confiança para o seu centroavante, que é, como a gente já disse aqui, é um dos melhores do país, se não do continente. Em cima, novamente, do que você perguntou no início, Camila, o apetite do Flamengo foi tão grande que ele virou para o segundo tempo com 3 atacantes. Ele começou com 2, depois do 3-0, ele vira para o segundo tempo com 3 atacantes, porque ele bota o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, recua o Gerson. E depois do 4-0, ele passa a jogar com 4 atacantes. Né? E jogadores de velocidade, porque ele termina com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, né? E com o Pedro, mais como o homem de área. E sim, o Pedro mostra que ele faz falta. Muito. Porque essa clareza, essa simplicidade que o Pedro bem citou do Arrascaeta na hora de finalizar, é muitas vezes o que falta ao Michael, ao Cebolinha, ao Luiz Araújo, às vezes. São jogadores que têm a tendência de dar aquele toque a mais, a condução de bola. O Michael, ele acelera muito o jogo, e essa aceleração muitas vezes é importante para o estilo de jogo do Flamengo, mas ele não pensa direito dentro da área. Ele não tem a clareza dentro da área. Tem uma questão assim que até o termo ficou meio banalizado, que é a questão da tomada de decisão. Tomar decisão. Que assim, a tomada de decisão é algo que não é simples, principalmente quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, e decisões que você tem que tomar, não é uma tomada de decisão que você senta aqui, vou decidir o que eu vou fazer amanhã. Não, são frações de segundo que você tem que pensar ali o que você vai fazer, só que você tem 2, 3 marcadores ali em cima de você, você tem um estádio, um ambiente com 60 mil pessoas berrando e jogador pedindo bola. Então, assim, isso não é fácil, isso é coisa... por isso que eu falei da questão da simplicidade do que é genial, é porque essa tomada de decisão em frações de segundos é gente que é diferente, jogador que é diferente, que tem essa facilidade. É o quarto gol ontem, do Arrascaeta. Exato. Né? Então, assim, jogadores como o próprio Michael, eles vão te entregar outro tipo de coisa. Eles vão te entregar a velocidade, eles vão te entregar o drible, mas assim... A marcação. A marcação. Né? Agora, esse aproveitamento altíssimo na tomada de decisão
É o tipo de coisa de jogador como o Gerson, como a Arrascaeta, o Alan Patrick, o Pedro, é coisa de craque, é coisa de gente que é diferente. É o cara que precisa de 2 toques para fazer o que a maioria faz com 5. É isso, né? é isso. Ele abrevia. Ele abrevia a situação. Olha, aqui é simples, gente. E acho que tem alguns pontos interessantes. Acho que a questão do contexto ela já era importante. Acho que para algumas coisas, né? Desde a derrota pro Córdoba, havia uma necessidade de como o time responderia aquela derrota absolutamente improvável dentro do Maracanã e até, de certo ponto, complica um pouco a gestão de elenco ali na fase de grupos da Libertadores, mas, enfim, já tinha dado essa resposta fora de casa contra o Grêmio, porque jogou bem, além do resultado de 2-0, mas dá essa resposta no Maracanã, né, diante da sua torcida de novo, que tinha ficado com aquela impressão ruim ali do resultado, de um time que teve superioridade, mas não transformou isso num 6-0, como foi ontem. Também tinha a questão do contexto, né, da denúncia do Bruno Henrique, porque passamos a noite da terça-feira e o início da quarta-feira praticamente. O que se falou do Flamengo foi a situação muito delicada do seu jogador, envolvido numa denúncia criminal da Polícia Federal, indiciado pela Polícia Federal e também vai responder desportivamente por suspeita de participação de manipulação de resultados. Enfim, e isso tudo, tanto é que o Bruno Henrique começa a partida no banco de reservas, né, porque todo o contexto do Flamengo ontem passava muito pela situação dele. Então, há uma blindagem importante do Felipe e do time, uma resposta do time em campo, né, que se mostra concentrado e mostra isso em números na partida de ontem. E é uma resposta individual também de alguns jogadores, né? Porque a gente, até o Pedro lembrou isso, na derrota mesmo para o União Córdoba, a gente falava muito que não podia ser tratado como uma tragédia, como está tudo errado, porque coletivamente o time já mostrava o trabalho do Felipe, mas talvez individualmente tivesse algumas questões até, e aí não acho que é porque ele poupou, mas até porque ele tem sofrido com desfalques também. Ontem ele tinha o Michael, ontem ele tinha o Cebolinha, jogadores que muito tempo ficaram fora, o próprio Plata, em alguns momentos ele não pôde contar, precisou preservar, tem claro que o Pedro entrando no segundo tempo, mas acho que tem uma resposta individual nos últimos jogos, que é o crescimento de aproveitamento do Arrascaeta na temporada, o próprio Gerson, com o passe que a gente destacou aqui, são jogadores que em algumas partidas estiveram abaixo, e isso, de certa forma, influencia no resultado, ou não? Ou você acha que era mais coletivo mesmo? Não, assim, eu acho que o coletivo ele sempre predomina sobre o individual. Sim. Sempre. Tanto para potencializar, quanto para, às vezes, você subtrair um jogador que tem uma qualidade absurda. É que a derrota para o Córdoba, assim, eu acho que passou pelo coletivo. Porque você olha ali, não tem nenhum jogador que você olhe para aquela partida e fala, não, esse daqui se salvou, teve uma boa atuação. Não teve nenhum. Coletivamente, o time do Flamengo deu pane. Inclusive, jogadores que vivem em excelente fase, o Wesley entrou e errou tudo que tentou no jogo. Tudo. Gerson errando passes assim, talvez o De La Cruz tenha sido o único que tenha tido uma atuação um pouquinho melhor. O restante do time muito abaixo. Mas o De La Cruz está com uma sombra interessante agora, que é o Alan. Isso era um dos jogadores que você falou. E o 2025 do Alan é outro. Quando você citou o individual, um dos jogadores que eu ia passar, que foi uma vitória que foi importante, uma atuação que foi importante, eu ia passar pelo Alan, porque é um jogador que chegou com uma expectativa muito grande, um aporte financeiro enorme que o Flamengo fez para trazer o Alan, e a verdade é que o Alan, desde que chegou, assim, até então não vinha dizendo ao que veio. Assim, em vários momentos chegou até... O torcedor nem lembrava que tinha o Alan no banco. Até pela quantidade de opções e qualidade que o Flamengo tem para o setor. E é um jogador que, conseguindo voltar à forma do que a gente já viu o Alan jogar, é mais um reforço absurdo que o Flamengo tem. Por exemplo, o De La Cruz, que ninguém discute nesse momento, que é titular absoluto do time, ontem sequer cogitou o De La Cruz entrar no jogo. Por quê? Obviamente pelo contexto da goleada e porque o Alan também estava performando bem. Então, assim, é uma engrenagem, por isso que eu disse lá atrás, que a derrota contra o Córdoba, eu acho que não causa preocupação, porque pela pontuação de Libertadores, e pelo que o torcedor... A questão matemática você podia gerir algumas outras partidas, né? E pelo que o torcedor do Flamengo já viveu nas 2 últimas Libertadores, de derrapar em grupos onde, em tese, o Flamengo era para nadar de braçada. Mas pensando no contexto da temporada, eu não achava tão preocupante, porque não significava uma quebra naquela estrutura. Era uma engrenagem que estava funcionando, deu um certo deslize, mas a partir do momento que voltasse a funcionar normalmente, com a qualidade que tem, certamente os resultados voltariam a vir. Mas essa questão individual não passa um pouco também, por exemplo, esse Arrascaeta decisivo, esse Arrascaeta craque, tem esse potencial de tomada de decisão que a gente estava falando aqui, que dá 1, 2 toques na bola, dá um drible, faz um gol.
apareceu nas últimas partidas e ainda não tinha aparecido na temporada, né? É um cara extremamente decisivo e importante para o time e que nos últimos jogos tem sido decisivo, inclusive no resultado, diretamente no resultado. Mas eu acho que isso também, Camila, tem a ver com a armação da equipe, né? O Arrascaeta mais próximo da área, na medida que o Felipe Luiz escala 2 homens de frente e empurra o Gerson como um falso ponta pela direita, mas o Gerson cai pelo meio, né? O Arrascaeta fica mais próximo da área, então ele fica muito mais próximo de ter o papel de finalizador na equipe, ele se aproxima muito dos homens de frente, sem a referência, né? Por mais que você improvise ali o Pedro, o próprio Juninho, né? Que é um jogador que se movimenta muito, mas não tem, né, essa característica de ficar ali enfiado entre os zagueiros. Essa mobilidade dos 2 homens de frente permite essa entrada pelo meio do Arrascaeta. E ele fez os gols justamente dessa forma, né? Entrando pelo meio, encontrando esse corredor pelo meio. Então, é uma armação que se encaixou agora. O time do Flamengo é um time muito maduro, não é um time que curte má fase. Ele tem momentos ruins, ele tem atuações ruins, como qualquer equipe, né? A atuação contra o Córdoba foi ruim. O Pedro tocou bem no assunto, foi um jogo coletivo ruim do Flamengo, mas o coletivo não costuma ser um problema para o Flamengo, né? O que vinha causando desconforto era justamente que o coletivo criava volume, oportunidades e individualmente o Flamengo não estava tomando as melhores decisões dentro da área. Daí a contagem regressiva para ter logo a volta do Pedro. Por quê? O Flamengo tem atacantes de muita mobilidade, mas que oscilam como finalizadores. Luiz Araújo, Michael, Cebolinha, Plata, são jogadores que oferecem muita condição tática dentro do jogo, mas não tem a frieza para serem finalizadores de excelência, como é o Pedro. O melhor ali, que tem mais condição como finalizador, é o Bruno Henrique, de fato. Tanto é que foi a primeira bola a ser utilizada como um substituto do Pedro. Então, o Juninho não se encaixou nessa função da melhor maneira. E aí cabe a quem tem essa capacidade, e aí foi uma visão, no meu entendimento, bem inteligente do Felipe Luiz, olha, o Arrascaeta, gente, o Arrascaeta faz gol. O Arrascaeta, no ano encantador de 2019, ele foi um dos artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, vou aproximar um pouco mais o Arrascaeta da área. Vou fazer o Arrascaeta receber a bola em condição de dar o tapa como ele sabe dar. Desde o retorno da última data FIFA, o Arrascaeta em 4 jogos tem 4 gols. Só não marcou contra o Central Córdoba. Marcou o gol contra o Vitória, fez 2 contra o Grêmio e fez um ontem, fora as 2 assistências ontem. E com esse tipo de formação. E sempre aparecendo, quando ele montou o que parece ser o meio de campo ideal do Felipe Luiz, que é Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Mas agora tem essa questão do Alan. Mas ele faz isso, mas pode fazer outras coisas, porque é um elenco que permite muitas situações. Ele dança muito conforme a música. Agora, não perde uma coisa, a bola. Tem um jogador aí que eu acho que pode começar a pedir passagem, acho que está começando a pedir passagem, que é o Plata. E principalmente com o caso do Bruno Henrique, eu acho que ele pode acabar ganhando uma vaguinha nesse time titular. Aliás, desde o início, o Felipe Luiz brilhou os olhinhos para o Plata, pela condição dele. No caso, desde o final da reta final do ano passado. Porque se a gente for pensar o time titular ideal do Flamengo nesse momento, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, com todo mundo à disposição, bem fisicamente, é esse o time. Só que o Bruno Henrique, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí abre uma lacuna ali pelo lado esquerdo. Só que aí o Flamengo tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem o próprio Plata, tem o Michael. Só que desses 4 jogadores, o que está entrando de maneira mais recorrente, que está, na minha opinião, agregando mais ao time, tem sido o Plata. E ele é um jogador muito versátil. Ele é um jogador que ali do meio para frente, ele pode atuar, já atuou no Flamengo pela direita, já atuou mais centralizado, já atuou pelo lado esquerdo, já jogou como uma espécie de falso 9. Ele é o famoso fazemos qualquer negócio. Exato. Então é um jogador que a gente pode estar olhando assim, que pode vir a ser futuramente titular absoluto desse time do Flamengo. Vamos abrir aspas aqui no Redação para o técnico do Flamengo, então, Felipe Luiz, que falou sobre o jogo também, sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique. O Bruno, claro, conversei com ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e
ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte. E graças a Deus eu voltei muito bem e só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento, aos companheiros, a todos que fizeram parte desse processo longo. Então eu estou muito feliz, uma noite que sem dúvida vai ficar marcada para mim e para minha família. É importante demais para o Pedro, ficou quase um ano fora por conta dessa lesão, dessa cirurgia. Deu 7 meses e alguma coisa. Sim. Até abreviaram, né? Imaginava porque que voltou antes, a previsão inicial era junho. Era véspera ali do mais Super próximo Mundial. do Mundial. Né? E ele volta já na última partida e hoje hoje não, ontem, né? Já fazendo 2 gols numa goleada de 6-0 do Flamengo. E importante a gente observar a movimentação do Pedro, né, nesse retorno, porque é natural que o jogador ele não tenha tanta confiança assim para fazer alguns movimentos, principalmente tirar o corpo em cima do joelho, né, fazer movimentos que possam forçar aquela articulação. O drible que ele dá no lance do pênalti, que ele está retomando confiança. É isso, Pedro, exatamente. Então é um jogador que ontem já deu sinais que, olha, é isso aí, vou arriscar, tô me sentindo bem, né? Até mesmo o rebote do pênalti, como ele vai com tudo, dá o carrinho na bola, busca ali o gol. Então, ele está se sentindo muito confiante e isso pode acelerar a retomada dele de ritmo, né? O toque na bola, porque isso ele tem com muita facilidade. Só alguns pontos rápidos, né? O Flamengo, da mesma maneira que ele não ia apanhar de todo mundo depois da derrota para o Córdoba, ele não vai apanhar, ele não vai golear todo mundo 4, agora 4, 5, 6. Então, muita calma nessa hora, né? Mas é apenas uma demonstração de força técnica desse elenco, que é muito bom, é o melhor do continente, não tenha dúvida disso. Sem querer dar uma de chato, mas acho que há um ponto a ser observado pelo Felipe Luiz, o Wesley. O Wesley é um ótimo jogador, é um jogador muito voluntarioso, com uma capacidade física invejável, tem uma recomposição defensiva incrível, se apresenta, ataca o corredor, vai para cima, tenta o drible, sofre faltas, mas eu estou percebendo uma falta de confiança no Wesley para cruzar. Tanto é que o único cruzamento praticamente que ele deu no segundo tempo foi o cruzamento para o gol do Pedro. Aquele botou também na... Ele botou... Perfeito, né? Parece que estava esperando pelo Pedro para acertar o cruzamento, mas foram várias as vezes que o Wesley chegou na linha de fundo e hesitou. Evitou o cruzamento para cortar para a esquerda e fazer novamente a jogada pelo meio. Será que não pode ser exatamente pela ausência desse jogador? Porque assim, não é só que ele não tinha o Pedro. Ele não tinha, se a gente for pegar a altura do Plata, a altura do Arrascaeta, a altura do Michael, juntar todo mundo, dá 1 metro e um biscoito. Então, assim... Qual é o problema? Exato. Qual é o seu problema com 1 metro e um biscoito? Não, para apresentar e estar sentadinha aqui na redação, tudo bem. Mas para ser centroavante do Flamengo, é um problema. Então, assim, talvez possa passar... Mas ele vinha errando muito, Pedro. Não, sim, mas assim... Desde aquela tragédia contra a Argentina, o Wesley, ele voltou também numa aceleração diferente e voltou errando muito tecnicamente. Eu não sei se é isso, talvez recuperar um pouquinho a confiança dele como um lateral que cruza, mas que ele se apresenta, fantástico, a capacidade dele é incrível, tática, então é inegável a importância.
Goleada ontem do Flamengo, então 6-0 na liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, que também venceu. Então, nesse momento, passa a ser expectativa de todo mundo que vai acontecer com o futuro do Bruno Henrique depois de toda essa situação que ele se colocou aí junto com seus familiares. É uma pena que... do jogo. Isso, é uma pena que a gente tem que falar, e vai ter que falar de Bruno Henrique, principalmente porque ele foi não só relacionado, mas foi escalado, então ele acaba virando notícia no outro dia, não precisava, se ele tivesse sido afastado, a gente não estaria falando hoje de Bruno Henrique. A gente já está falando só do 6-0 com um espetáculo de futebol que foi dado pelo Flamengo ontem, que credencia cada vez mais o Flamengo a favorito do Campeonato Brasileiro, que credencia o Flamengo, apesar do tropeço, a favorito a Libertadores, a ser o melhor time de 2025, que é um trabalho muito bom, com jogadores de excelência. Só que, por conta da escalação de um jogador que está envolvido numa situação bastante difícil... Extracampo. Primeiro relacioná-lo e depois escalá-lo, aí a gente acaba tendo que falar da questão do Bruno Henrique. Não vai falar tanto da volta do Pedro, que volta com 2 gols, depois de... Fez 20 minutos no jogo, 20 no outro. 2 gols a gente está resumindo até, porque o Pedro sofreu um pênalti, jogou bem, serviu de pivô. Olha o pênalti que ele sofre. Atuações exuberantes de outros jogadores. O Arrascaeta, um Gerson que come a bola o Wesley. todos os jogos. O Wesley, assim, e aí a gente tem que perder alguns minutos, porque nós vamos ter que falar de Bruno Henrique. Se ele tivesse sido afastado ontem, e não é a questão de... Continua com a presunção de inocência, tá? Afastado nesse momento, do jeito que preservar. Está tumultuada a sua situação, não é conveniente para o clube e para você que você tenha que se expor. Então, vamos esperar para a gente saber se está ok, se você é inocente ou se você é culpado, e depois a gente retoma as atividades. Mas o Flamengo não pensa assim. Todas as vezes que ocorreram casos assim, acho que o mais emblemático é o do Santos, do Bauerman, imediatamente o jogador é afastado para cuidar dos seus problemas. Vai resolver teus problemas. Não traga os teus problemas aqui para dentro. Eu estava pensando em como que ele ia estar com a cabeça para esse jogo, né? Mas aparentemente estava ali, estava ok, estava focado no jogo. Podia não estar, né? É uma pessoa bastante tranquila, né? Porque, assim, se eu estivesse sendo acusado pela Polícia Federal de qualquer coisa, mesmo sendo inocente, eu estaria com muita dificuldade de trabalhar. Bom, mas é a situação que o Bruno Henrique está no momento. Presunção de inocência, tudo isso, a gente torce, tal qual a torcida do Flamengo, que as coisas se esclareçam da melhor forma e vamos ver como é que vai acontecer. Mas falando do jogo, cara, que atuação do Arrascaeta, que atuação do Pedro, que atuação do Wesley. Como é que o Flamengo se impôs tão bem, tão rápido? Está cada vez mais dentro do padrão, tá? Está cada vez mais dentro do padrão. O que é difícil, e no Campeonato Brasileiro vai ser sempre difícil, é transformar essa atuação em 6-0. E aí, quando o Flamengo faz isso, vai ser raro a gente ver outro 6-0 no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é equilibrado. Ponta e a parte de baixo, os times da parte de baixo criam dificuldades para os times da ponta, geralmente. E eu nem sei o quanto o Juventude vai estar tão na parte de baixo, tá? Até acho que vai brigar para não cair, mas não vai ser o time que vai se entregar, que tem sempre um também no Campeonato Brasileiro, que vai lá para a última posição. E mesmo assim tira pontos, às vezes, Então, fazer 6-0 sobre qualquer time do Campeonato Brasileiro é uma demonstração de muita força, que foi o que o Flamengo fez ontem. Bom, o Flamengo venceu e agora tem no final de semana o Vasco no Clássico no Maracanã. Parceiro, o presente de Páscoa a gente já entregou pro Juventude. Agora, parceiro, a gente quer o bacalhau, parceiro. Agora é o bacalhau. Final de semana, né? Flamengo e Vasco da Gama. E o Mengão, pode ter certeza, vai pra cima, né? Vai pra cima pra tentar aí essa vitória, até pra se manter ali no topo da tabela, né? Na liderança do campeonato, tá? A procura de ingressos já começou e vamos ver aí, né? Quanto que vai ter aí, né, de público no Maracanã. Lembrando que o mando de campo é do Vasco, tá? Então... tem tudo isso também, tá? É 50-50, o mando de campo do Vasco. Mas vamos ver, né? Se a nação vai comparecer, deve comparecer como sempre comparece. E aí sim, né? Apoiar bastante esse time para que chegue a mais uma vitória, quem sabe aí no Brasileirão. Lembrando que o Flamengo está invicto no Campeonato Brasileiro, tá? Não perdeu
E detalhe, hein? Venceu 2 fora de casa e agora venceu a primeira no Maracanã. Tinha empatado com o Inter, venceu o Vitória, venceu o Grêmio e agora venceu o time do Juventude, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades pra você, hein? Já deixa o like, botãozinho do dedinho pra cima, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sino e já já eu tô voltando, porque afinal de contas isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!